Bom, eu quero começar esse vídeo com a seguinte frase: Nunca existiram três reis magos. Por que? Você pergunta. Bom, primeiro ponto. Existem alguns erros e algumas interpretações erradas a respeito desse tema, porque foi uma passagem curta e de alguns erros, de algumas doutrinas erradas que as pessoas passaram ao longo do tempo. Antes de eu começar, eu gostaria de ver o texto, né, da Bíblia, como é que tá. Então vamos lá ver. Bom, na minha versão, que é NAA, traz a seguinte forma: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. A minha versão diz magos, mas em algumas versões trazem reis magos. E por que você me pergunta disso? Bem, aqui está a explicação. Em nenhum momento refere-se aos magos como rei. O modo de mencioná-los muda de acordo com a versão. Na nova tradução, na linguagem de hoje, por exemplo, os magos são apresentados como alguns homens que estudavam as estrelas. Já na NVI são descritos como magos. Por último, na versão conhecida como a mensagem, utiliza-se a expressão um grupo de sábios. Reis magos foi um erro, na verdade. Foram erros, né, que as pessoas falaram de boca em boca, né, o que não é certo. E exatamente também entra a questão de três reis magos. Não foram três, não está descrito que foram três reis magos. Foram trazidos três presentes. Mas esse é um erro muito grande, porque muitas pessoas trazem a menção de que foram três magos, que não é certo. E quando fala em magos, não é de magia não, eram de astrólogos e cientistas. Cientistas e astrônomos, né? Que eles estudavam os astros. Em, se eu não me engano, na no livro, que é um comentário histórico pentecostal, traz mais algumas mais algumas informações sobre os reis magos. Bom, eu vou trazer mais algumas informações que é do comentário histórico bíblico pentecostal. Vamos ver aqui. Os magos seguem a estrela para um novo rei. Aqui basicamente diz nessa primeira estrofe aqui, que a identidade dos magos foi um mistério por muito tempo, né? Que por muito tempo ele tem, né, tem essa estranheza tanto dos clérigos, dos estudiosos da palavra de Deus. A identidade dos magos é um mistério que durante séculos tem vexado exegetas e encantado clérigos, porque é um mistério, né? Ninguém sabe direito o que é, mas existe alguns estudos, né, sobre essa área. Heródoto, no século V antes de Cristo, escreveu acerca de magos sacerdotais entre os medos, que eram peritos em interpretações. Ou seja, está dando um contexto aqui. O livro de Daniel menciona magos junto com mágicos, encantadores, adivinhos, feiticeiros sábios e astrônomos. Nesses dias, a linha entre magia e adivinhação, por um lado, e ciência nascente de outro, não era mantida com clareza. Até porque, né, a ciência ela foi se desenvolver muito tempo depois, né? Já existia um resquício. O ser humano ele sempre foi curioso, mas ela começou a se desenvolver bem mais depois do renascentismo. Não que não existia, né? Na antiga Grécia a gente percebe que existia muito da ciência, da física que eles faziam.
Não se pode dizer ao certo quanto de cientistas e quanto de mágico eles eram, entendeu? Até porque eu acredito assim, que não existe esse negócio de magia. Eu sei que existe coisas sobrenaturais, né? Eu acredito em coisas sobrenaturais, mas eu acho que magia já é uma coisa muito mística. É bastante afirmar que Deus pode usar até antigas tradições e sabedorias pagãs para fornecer uma testemunha cosmopolita do nascimento do Messias. Na transição de poder dos medos para o Império Persa, os magos continuaram com suas atividades e relatórios de suas práticas aparecem durante a Era Romana. A referência ao Oriente levou muitos a considerar a Pérsia Pártia como sendo o país de origem dos visitantes estrangeiros de Jesus. Muitos também acreditam que os magos, eles foram pessoas, né, foram judeus que ficaram na Babilônia, porque quando teve o cativeiro da Babilônia, quando voltaram, muitas pessoas voltaram para Jerusalém, mas muitas pessoas elas ficaram na Babilônia, né? Muitos muitos acreditam nessa teoria também, que alguns dos judeus, alguns não, muitos judeus que ficaram na Babilônia, né? Alguns desenvolveram conhecimento sobre isso, até por isso que muitos acreditam nessa teoria, porque isso seria muito justificável, muito plausível, né? Que eu posso dizer, porque isso bate de frente justamente com judeus, entendeu? Judeus estudiosos da palavra que sabiam que aconteceria algum algum sinal da vinda do Messias, entendeu? Então, terminando aqui, eles- nos dias de Jesus, eles podem ter sido sacerdotes zoroásticos. As dádivas dos magos, incenso, ouro e mirra, eram produtos associados com a Arábia. É possível que eles sejam judeus da dispersão, que foram espalhados ao longo do Império Romano e Parto. Há ambas evidências arqueológicas entre as ruínas das sinagogas dessa era e nos escritos rabínicos que a comunidade judaica se interessava por astrologia. A identidade e origem dos magos fica mais obscurecida, fica mais complicada quando notamos que a expressão do Oriente, nascente que sobe, pode se referir ao nascimento da estrela que sempre ocorria no leste por causa da rotação da Terra. E é o padrão na trajetória, no trajeto planetário do céu. Considerando o destaque dado à estrela, o forte desses magos é a astronomia primordial do dia. Assim como a identidade dos sábios, a natureza exata do fenômeno que veio a ser conhecido como a estrela do Belém permanece um mistério. Um mistério. Até porque eu acredito, e muitas pessoas eu vejo também que acreditam, muitos livros trazem essa visão, que a estrela de Belém, né, que foi um fenômeno assim incomparável, um fenômeno que deve ter sido muito incrível, porque foi um fenômeno sobrenatural, um fenômeno para demonstrar que o Messias era um ser sobrenatural, né? Porque mesmo Jesus sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. Ou seja, é uma coisa sobrenatural. Todo, toda a história, né? Que eu posso dizer de Jesus é uma coisa muito sobrenatural. Então, é isso, pessoal. Eu trouxe essas curiosidades aqui porque eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante estudando mais um pouco sobre os Reis Magos. Eu achei isso muito intrigante. Porque é uma passagem tão curta. Uma passagem tão curta. São pessoas tão, assim, que não teve um enfoque nelas. Que isso deixa a pessoa até intrigada, né? Eu trouxe essas curiosidades. Eu trouxe essas histórias, esses fatos históricos para vocês. Obrigado por assistirem esse vídeo e tchau.